Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Veros Horror. Gratidão por você estar assistindo o nosso conteúdo. Vamos para a história. Me chamo Bruna, tenho 35 anos e moro no Rio de Janeiro, no município de Cabo Frio. Sou casada com meu marido Thomas há 9 anos. Temos duas filhas meninas, uma de 7 e outra de 4. Conheci Thomas no supermercado perto da minha antiga casa. Eu fazia compras com muita frequência. Nunca fui de fazer compras de mês. O que acabava, eu vou comprando aos poucos. Então, sempre estava no supermercado. Sou assim até hoje. Thomas trabalhava na segurança. Ficava na porta do mercado. E desde que ele começou a trabalhar lá, sempre reparei nele. Ele é muito bonito, branco, forte. Ele sempre gostou de malhar. E tem um sorriso encantador. Ele tem covinhas na bochecha quando sorri. Nossa, ele é lindo. E aquela beleza me chamou a atenção no princípio. Ele também me olhava muito. Sempre me cumprimentava, dava boa tarde, boa noite. Ele trabalhava no turno da tarde e ia embora quando o mercado fechava. Com o passar dos meses, ele começou a fazer brincadeirinhas para chamar a minha atenção. Aquelas coisas que o homem faz quando está interessado, mas sempre com respeito, é claro. Eu ficava toda boba. Meu sorriso era fácil perto dele. Até que um dia, brincando, ele disse que o sonho dele seria me levar para jantar ou beber uma cerveja. E eu entrei na brincadeira e disse que era um sonho fácil de virar realidade. Pronto, já foi o suficiente para ele pedir o meu número e assim começou a nossa história. Saímos pela primeira vez. Fomos tomar uma cerveja em um bar. Comemos uns petiscos. E daí em diante, nunca mais nos distanciamos. Começamos a namorar 3 meses depois daquele dia no bar. A gente não se desgrudava. Parece que isso incomodou a mãe dele. Ele é filho único e o pai já é falecido desde que ele era criança. A mãe dele, Dona Márcia, é cristã, de uma igreja de costumes rigorosos. Já sabia que ela não iria me aceitar bem, pois sou ubandista. Naquela época, não estava frequentando nenhum terreiro, mas sou da Ubanda desde que me conheço por gente, pois meus pais me criaram dentro da religião. Quando conheci ela, já percebi que não foi muito com a minha cara. Uma mulher negra e macumbeira. Sim, é assim que chamam a gente de religião de matriz africana. Não é todo mundo que nos aceita. Conheço essa realidade porque vivo ela. Sempre fui muito discriminada, mas nunca abandonei a minha fé. Sempre cuidei muito de minha aparência. Nunca malhei, mas tenho uma boa genética. Meu corpo sempre foi atraente e sempre tive cachos lindos. Sou uma mulher vaidosa, me amo e tenho muito orgulho de mim. Ela me tratou com educação, mas deu para perceber que era falsidade. Na verdade, ela não gostou de mim desde o primeiro dia. Thomas já tinha dito para ela da minha religião e ela não aceitou bem. Durante nosso namoro, ela deixava bem claro que minhas visitas não eram bem-vindas, que eu iria desviar o filho dela do caminho da luz,
e trazer demônios para a casa dela. Ela era uma pessoa muito intolerante. Eu conheço muitos cristãos e a maioria me respeita, mas sempre tem uns que são preconceituosos. Nos casamos com 2 anos de namoro. Na igreja dela, inclusive. Ela disse que só iria no nosso casamento se fosse em uma igreja. E assim fizemos, pois eu sempre soube o quanto ela era importante para Thomas, e sempre respeitei isso. Afinal, mãe é mãe, né? Ela me machucava muito com seu preconceito. Ela não queria ter netinhos negros, pois eles eram brancos. Vivia fazendo piadinhas com isso. Falava na brincadeira, mas era uma brincadeira de mau gosto, que me machucava muito. Thomas também não gostava desse tipo de atitude. Eu e ela sempre fomos muito distantes. Quando nossa primeira filha nasceu, ela nem foi na maternidade. Foi conhecer a neta com mais de 2 meses de vida. Ela sempre dava desculpas, que estava passando mal disso, daquilo. Não sei se era para fugir ou para ter a atenção do Thomas, porque ela sempre ligava para ele. Parecia querer a atenção dele só para ela. Eu percebia tudo aquilo, às vezes conversava com ele, mas eu sempre fui muito paciente, porque ele é filho único e é a única pessoa que ela tem. Quando eu voltei a frequentar o terreiro, ela ficou sabendo e começou a surtar. Dizia para Thomas que agora nossa casa seria um antro de demônios, que a nossa filha seria criada em um ambiente maligno. Dizia para ele se separar de mim, conhecer uma mulher de Deus, que eu era cilada do diabo na vida dele. Enfim, totalmente preconceituosa e maldosa também, porque todos sabiam do amor que o meu marido sempre teve por mim, e eu sempre fiz Thomas muito feliz. Isso ela nunca viu. A intolerância dela a cegava. Ao contrário do que ela dizia, nosso lar sempre foi harmonioso. Minha fé é linda, boa. Sempre cuidei da energia da nossa casa. Sempre pedi proteção aos meus guias. E sempre fui uma pessoa compreensiva. Por isso, a gente quase não brigava. E isso a incomodava muito. Ela não falava as coisas diretamente para mim. Era tudo no ouvido de Thomas. Era falsa, falava pelas costas. Engravidei da nossa segunda filha. E ela nunca conseguiu ser amorosa com as minhas filhas. Eram suas netas, únicas, porque ela só tinha Thomas de filho. Mas mesmo assim, seu coração era igual pedra. O ódio dela por mim acabou que era mais forte do que tudo. Quando ela viu uma foto das nossas filhas em uma bacia grande tomando banho com ervas, foi a gota d'água para ela. Ela disse que eu estava ensinando macumba para as crianças, que mesmo pequenas elas iriam para o inferno. Aquilo foi horrível. Meu marido nunca entrou para a Umbanda, mas sempre me respeitou. E já sabia que não tinha nada de errado na minha religião. Ele nunca conseguiu convencer ela disso. Tentou algumas vezes, mas ela sempre ficava nervosa com ele. Ela passou a pedir ao pastor da igreja dela para fazer uma campanha para me tirar da vida do filho dela. O pastor disse que não ia fazer aquilo, que ela tinha que respeitar a escolha do filho. Eu até fiquei surpresa com essa grande atitude desse pastor. Por conta dessa situação ruim e desse clima que ficava entre nós duas, Thomas se afastou muito dela
por conta de nossa vida e de nossa família e do mal que ela estava me fazendo. Até que, há 2 anos atrás, ela faleceu. Eu fiquei triste pelo meu esposo. Sendo muito sincera, não senti nada perante a ela. Apenas tive pena do meu marido, que sofreu muito. Minhas filhas também não sentiram, pois a avó sempre foi distante. Na mesma semana que ela morreu, eu a vi na minha casa, à noite, no nosso quarto. Eu comecei a ver ela cada vez com mais frequência. Não falei nada para Thomas em respeito à sua dor. Ela parecia desesperada e com raiva de mim. Sempre me observava de relance. Era muito assustadora a sensação de ser observada por todos os cantos. Até na rua eu via ela de longe, como se estivesse alguém me seguindo. Eu fazia orações por ela, mas não adiantou muito. Ela continuava aparecendo para mim. Só eu conseguia vê-la. Sempre havia me observando com um olhar de julgamento. Até sonhar com ela começou a acontecer. Nos sonhos, ela estava perdida, não aceitava sua morte e me culpava por algum motivo. E eu comecei a sonhar muito com isso. Eu não sabia mais o que fazer. Aquilo estava me deixando louca. Com o passar das semanas, eu fiquei doente. Emagreci muito e passei a perder a força do corpo, de tão fraca que eu estava. Sentia muitas dores de cabeça e desânimo. Fui ao médico, fiz alguns exames, mas não encontraram nada. Me encaminharam a um psiquiatra, pois disseram que devia ser depressão o motivo daquilo. Minha mãe teve que ficar comigo na minha casa para cuidar de mim e das crianças. Foi quando ela viu a minha sogra morta também, lá em casa. Disse que eu devia estar assim por causa da presença dela perto de mim. Me levou até o terreiro da minha mãe de santo. Desde que minha sogra havia falecido, eu não tinha ido lá. Ela fez um trabalho de proteção para mim e disse que a presença dela lá era tão forte, que o seu ódio era tanto que me enviou uma carga muito negativa e aquilo estava me adoecendo. Meus guias tentaram me alertar, mas eu acabei não escutando e deixei ela ficar por perto mais tempo que deveria. Lá no terreiro, eles iniciaram um tratamento espiritual para guiar ela em seu caminho e retirar de cima de mim. Naquela mesma semana, recuperei meu apetite e a alegria de viver. Comecei a recuperar meu peso também, e antes do dia da consulta marcada com o psiquiatra, eu já estava bem melhor, e nem fui. Meu marido não sabe até hoje que aquilo foi o espírito da mãe dele que fez. Se ele soubesse, iria machucar mais ainda os seus sentimentos. Ela não chega mais perto de mim. Minha fé e minhas proteções estão firmes. Mas eu lamento muito que ela não tenha superado seu ódio e seu rancor por mim, mesmo depois de morta. Pessoal, esse é o relato de hoje. Caramba, que complicado, né? Ter que passar por essa situação, uma pessoa intolerante em vida e ser um problema mesmo após o desencarne. É realmente muito complicado. Ainda bem que ela procurou ajuda em um terreiro, senão a gente não sabe qual seria o desfecho dessa história. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.